Alô? Alô? Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Alô? Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva, falando diretamente do mundo da lua, onde tudo pode acontecer. E aí, preparados para encarar uma extraordinária viagem ao mundo da Lua? E não precisa de muito. Uma das coisas que nós aprendemos com o mundo da Lua é que você pode visitar 1000 lugares e até mudar o rumo da própria história. Tudo isso com a ajuda de uma única ferramenta, a imaginação. Ou melhor, com a ajuda de um gravador. Uma espécie de diário de bordo com o poder de transformar um dia comum em um verdadeiro roteiro cinematográfico. Hoje nós vamos viajar no maior sucesso da TV Cultura e relembrar esse lugarzinho na infância onde tudo podia se tornar realidade, bastava fechar os olhos. Que saudade desses momentos quando a gente se imaginava crescendo e realizando todos os nossos sonhos. É verdade. Você já realizou algum sonho de infância, Lu? Então, Rê, eu sempre fui muito apaixonado por futebol, por assistir futebol. E um dos meus grandes ídolos, sem dúvida, na verdade, o Ronaldo Fenômeno. E desde criança, muito pequeno, desde a Copa de 94, onde ele mal jogou. Na 98, onde ele foi o astro, só que infelizmente o Brasil não levou. E enfim, de 2002, que o Brasil pôde levar a taça com ele sendo protagonista, enfim. E eu pude assistir o último jogo dele no estádio. Fui premiado, eu fui presenteado por um casal que eu amo muito. E eles me deram esse presente pra mim e pra minha irmã de assistir o último jogo dele da carreira, que pra mim foi, cara, sensacional. Que legal! A gente tem tanto sonho maluco quando é criança, né? Eu acho que eu mudei pelo menos umas 3 vezes de profissão dos sonhos quando eu era criança. E eu acho que a gente pode dizer também que esse podcast é um sonho de infância, né? Da época que a gente usava, inclusive, um gravador Aiva, tá? Entendedores entenderão, que a minha mãe tinha, e um microfone para gravar o nosso programa de rádio. Nossa, muita verdade isso. Você apresentava o programa e eu fazia aquela parte dos convidados, as participações especiais, tinha um momento de piada, os trotes, né? Nossos únicos ouvintes eram nossa própria família, né? Porque a gente gravava naquela fita cassete, né? E emprestava para eles, para quem quisesse ouvir. Exatamente, eu acho que não sobrou nenhuma fita cassete da minha mãe, porque a gente gravava tudo em cima das músicas dela. E hoje estamos aqui, Renata, nessa podesfera. Tem gente de verdade escutando a gente, será? Acho que tem, hein? Se você é ouvinte e tá escutando esse programa agora, eu te desafio a provar isso, mandando seu feedback, compartilhando esse episódio na sua rede social favorita. E aí, pessoal, já deu pra lembrar algum sonho de criança? Para onde os seus pensamentos viajavam? Ou o que você queria ser quando crescesse? Começa agora o mundo dos clássicos no mundo da Lua. Ou seria melhor o mundo dos clássicos na Lua? Eu não sei, agora eu me perdi. Acho que deu para entender. Olha, por mim a gente ficaria pelo menos mais uns 10 episódios só falando sobre a programação infantil da TV Cultura, principalmente nos anos 90. Cada roteiro escrito, cada programa que a gente relembra aqui é uma emoção diferente. Eu não canso de enaltecer e agradecer por todo o serviço prestado pela TV Cultura durante todos esses anos. E o Mundo da Lua foi o maior sucesso da TV Cultura. A maior audiência da emissora bateu até o Castelo Rá-Tim-Bum no quesito Ibope. E a gente pode até dizer que com o Mundo da Lua nasceu uma nova linguagem de conteúdo desenvolvido para criança, né? Aquela linha de ter essa linguagem muito original e que conversava com crianças e adultos, sem ter que apelar para uma atuação infantilizada. Nós falamos sobre isso no episódio número 1, O Legado da TV Cultura, em que a gente conta, inclusive, o motivo pelo qual o Flávio de Souza, que é o criador do Mundo da Lua, de Rá-Tim-Bum e de Castelo Rá-Tim-Bum, começou a escrever esse tipo de projeto. Então, se você não ouviu, dá uma pausa aqui e corre lá, porque está muito interessante. A maior prova desse sucesso
é que mesmo depois do seu fim, em setembro de 1992, O Mundo da Lua é exibido até hoje na TV Rá-Tim-Bum e ganhou até um spin-off premiado internacionalmente. Mas vamos começar a contar essa história desde o início. Tudo começou lá em 1991. A capital São Paulo era o plano de fundo para as aventuras inventadas do nosso protagonista Lucas Silva e Silva, Luciano Amaral. Diferente de Rá-Tim-Bum, O Mundo da Lua não era necessariamente um programa escolar ou pré-escolar. Ele precisava apenas ter uma base educativa. E para isso, o Flávio de Souza utilizou a ideia de ter uma família e os conflitos que se desenrolavam a partir dela. Tanto o Flávio quanto a diretora de programação da TV Cultura, a Beth Carmona, se inspiraram na série americana Papai Sabe Tudo, de 1954, exibida na TV Cultura na década de 80. Numa casa muito típica dos bairros antigos e tradicionais aqui da cidade, o Lucas, meu xará, morava com seus pais Rogério e Carolina, a sua irmã Juliana e seu avô paterno, Orlando, interpretados respectivamente pelos atores Antônio Fagundes, Mira Har, Maiana Blum e Jean Francesco Guarnieri. Outra personagem que também fazia parte desse elenco fixo era a Rosa, a Ana Delira, empregada doméstica da família. Antes de estrear no formato que a gente conhece hoje, O Mundo da Lua teve 4 episódios teste, que nunca foram exibidos. Ao invés daquela bela casa localizada na região de Pinheiros, em São Paulo, o enredo se passava em um apartamento, inclusive com alguns atores diferentes do elenco oficial. A TV Cultura jogou fora esse piloto e reformulou o programa, até chegar à versão conhecida e amada pelo público. Isso quase terminou em atrito ali no início do projeto. O Flávio de Souza fala numa entrevista com o Luciano Amaral que essa fase foi bastante complicada, porque ele escreveu muitas histórias que inclusive ele gostava muito, mas que foram descartadas pela produção. Um desses textos que foram reprovados já estava em fase de pré-produção e teria participação da Fernanda Torres fazendo uma vampira, olha que louco. Mas a TV Cultura sempre teve esse cuidado com os conteúdos e inclusive no episódio do Castelo Rá-Tim-Bum a gente comenta sobre presença de professores durante as gravações e tal. Bom, mas agora valendo. O primeiro episódio de Mundo da Lua se passa durante o aniversário do Lucas, quando depois de algumas decepções ao longo do dia, ele ganha um gravador do seu avô. O objeto se torna o seu melhor amigo nos momentos mais difíceis e monótonos. Com esse gravador, o Lucas consegue se transportar para qualquer lugar, inclusive para a Lua. O gravador era um modelo clássico italiano da marca Geloso e era o sonho de qualquer criança fã da série. Ele foi adequado pelo Silvio Galvão, com aquelas luzes coloridas, e por isso ele aparecia sempre em primeiro plano, no chão ou geralmente apoiado em alguma coisa para esconder a fiação que dava aquele efeito especial das luzes. Em uma live da Mariana Blum com o Luciano, ela comenta que durante as gravações a equipe de produção demorava muito tempo para poder conseguir disfarçar essa fiação do gravador. Era muito fio e o gravador tinha que ficar sempre em algum lugar diferente. Às vezes o Luciano acabava se enroscando nos fios. Era com certeza a parte mais demorada da gravação. O Geloso é sem dúvida um dos maiores protagonistas dessa história. Qual criança não sonhava em ter o poder de reescrever uma situação, de transformar o seu cotidiano numa aventura, né? De certa forma, a imaginação tem esse poder, principalmente na infância, quando a gente consegue fazer das coisas mais simples uma coisa muito grandiosa e cheia de significados. Eu lembro da minha infância com muito carinho. Essa forma inocente de acreditar nos sonhos, de achar que tudo é possível. Meu, que saudades. É claro que na série tudo também não passa de fruto da imaginação do Lucas e das histórias que ele inventava dentro da própria cabeça. Essa premissa rendeu aí ao Mundo da Lua 52 episódios escritos pelo Flávio de Souza e balançou tanto a audiência da TV aberta que foi exibida até pela Rede Globo. Além da parceria que a gente já comentou aqui numa outra vez da Fundação Roberto Marinho e da Fundação Padre Anchieta, que mantinha inclusive a TV Cultura, a Rede Globo também emprestou alguns atores para a série e por isso teve o direito de exibição concedido. O Mundo da Lua ele entrou no ar na Globo em 1993, no lugar do programa do Sérgio Malandro,
a partir das 8 da manhã. Horário que, alguns anos depois, passou a exibir a extinta TV Colosso. Saudades TV Colosso também, né? A gente vai fazer um programa sobre a TV Colosso. Nesse período em que a Rede Globo emprestou ali alguns atores, o Antônio Fagundes interpretava um vilão na Rede Globo na novela Dono do Mundo. E ele conta que foi muito legal e importante para ele como ator trabalhar com esses dois extremos ao mesmo tempo. O Mundo da Lua eu estava fazendo a Globo nessa época, né? E eu estava fazendo um personagem que chamava o Dono do Mundo, que era radicalmente oposto ao Rogério, era o maior mau caráter da televisão, né? Então, era muito bom para mim, né, brincar nesses dois diapasões diferentes, né? E fazia, num programa eu fazia o maior mau caráter e no outro a maior pureza do mundo. Essa parceria também resultou numa série de participações muito especiais e maravilhosas de atores como Edson Celulari, Laura Cardoso, Liana Duval, Eti Fraser, Marisa Hort, Zezé Barbosa, Norival Riso, Lucinha Lins e até a Denise Fraga. Um clássico é um clássico, né? Se a gente pegasse atores da atualidade a nível de comparação da importância desse elenco, pra galera mais novinha aí entender, quem é que estaria no Mundo da Lua 2020? Olha, Renata, o que você acha? Eu acho com certeza tinha que colocar o Cirilo como Lucas Silva e Silva. Seria muito legal. O Jean, acho que é Jean o nome dele. Um Lucas Silva e Silva mais empoderado, né? De repente. Exatamente. E o pai, o Rogério? Eu acho que tem a cara do Genichini. O que você acha? É legal. É um Rogério bonitão. O Antônio Fagundes era muito bonito, né? Na época. E quem que a gente pode colocar como Juliana? Mariana Xavier é legal. Do Minha Mãe é uma Peça. Sim, tem tudo a ver. E, de repente... Deixa eu ver. Quem são os atores que estão em ascensão na Globo? Juliana Paz, pode ser a mãe do Lucas. Ingrid Guimarães, a Rosa. Nossa, uma senhora mãe, hein? Parabéns, Lucas. E, de repente, o seu Orlando, o Antônio Fagundes, né? Perfeito, está montado o nosso elenco, Renata. É, e aí faltaria só um tio Dudu. O tio Dudu é uma coisa assim, meio que só aparece de vez em quando. Quem? Podia rolar ali um Malvino Salvador, de repente. Nossa, que elenco, hein? Que elenco de peso. Só pra vocês entenderem, tá, galera? Que na época em que o Mundo da Lua foi feito, assim, tinha muito ator bom participando. Verdade. Com muita genialidade, Mundo da Lua abordava questões cotidianas dessa família brasileira de classe média e de tudo que poderia surgir na mente de um menino de 10 anos. Cada episódio era dividido basicamente em 3 partes. A primeira apresentava uma determinada realidade em que o Lucas questionava algumas situações. A segunda começa quando ele pega aquele gravador e nos seus sonhos ele vive aquilo da forma que gostaria que tivesse acontecido. E a terceira parte é o final da trama, quando ele volta para a realidade com algum aprendizado através daquele sonho. O mais legal sobre os dilemas apresentados na jornada do nosso pequeno herói Lucas Silva e Silva é que a inspiração dessas histórias eram tiradas das experiências que o Flávio de Souza e outros integrantes da produção tinham com os próprios filhos ou sobre a própria infância. O Flávio conta que o Mundo da Lua era autobiográfico e talvez por causa disso a gente se identificava bastante com esse contexto. O Flávio de Souza, que interpretava inclusive o tio Dudu, era na realidade casado com a Mira Haar, mãe do Lucas na série. O filho mais velho do casal, o Leonardo Haar, também faz uma participação em um dos episódios como primo do Lucas. E é engraçado porque vida real e ficção acabaram se misturando. Vocês devem lembrar que boa parte dos episódios a Carolina Silva e Silva parecia grávida. E sim, ela estava grávida de verdade do segundo filho do casal, a Mira e o Flávio. Na série, o bebê é batizado de Eduardo, em homenagem ao tio Dudu. O Flávio brinca com isso quando ele escreve o episódio Vai Começar Tudo de Novo. Dudu, olha o seu afilhado. E a sua cara, olha. É, né? Tem uma coisa muito forte que é o nascimento do meu segundo filho, que é o Teodoro, né? Que foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida. Assim, porque o outro filho já tinha 12 anos, então já tinha uma coisa assim que estava... E ele meio que começou tudo de novo, sabe? Por isso que tem aquele episódio assim, vai começar tudo de novo, porque exatamente era o que eu estava sentindo, assim. A gente vai ter que economizar. É?
voltar a apertar os cintos, né? Vai começar tudo de novo. Outra inspiração do cotidiano do Flávio de Souza e da Mira Haar era a relação da Rosa com o radialista Ney Nunes, momentos inesquecíveis. A Mira conta no documentário Diário de Bordo que eles tinham uma pessoa que trabalhava com eles em casa e que conversava com o rádio de verdade, do mesmo jeito que a Rosa faz na série. A gente tinha uma pessoa que trabalhava em casa e que era muito engraçado, que falava com o rádio mesmo. Então não é inventado isso. Isso é uma coisa que pode ser possível, entendeu? Porque ela falava muito com o rádio. E atenção, amigo ouvinte, para as notícias do Brasil e do mundo. A falta de chuvas nesta época do ano pode acarretar racionamento de água na cidade. As autoridades recomendam que a população evite o desperdício, mas mesmo assim, se São Pedro não ajudar, vai faltar água. Fica quieto, Ney. Eu odeio quando você vem com essas notícias. Sempre má notícias, né? Como é que você vai ter uma noticiazinha boa pra dar pra gente, hein? O nome dessa voz marcante é o ator Dorvilis Pavarina. E ele fala que se inspirou nos locutores de AM da época, que costumavam interagir com os ouvintes que acabavam se apaixonando pelos locutores. No princípio, aliás, nos primeiros 3 episódios, nós fizemos isso ao vivo. Ou seja, a cena acontecendo e eu fazendo ali a locução ao vivo mesmo, durante a cena. E nesta tarde tranquila, nada melhor do que ouvir um agito muito quente do conjunto que está enlouquecendo todas as menininhas e que deverá se apresentar logo mais no Ginásio Municipal de Esportes. Você não vai me dizer que... Você não está enganada não, são eles mesmos, os Big Bad Boys! Big Bad Boys! É sensacional isso, né? A minha avó escutava muito rádio AM. Minha mãe escuta rádio AM até hoje. Ela acorda, faz o café, liga na Rádio Capital, fica lá quietinha, ouvindo Paulo Lopes, Paulinho Boa Pessoa, Eli Correia. Rádio Capital, inclusive, fica ali na Paraíso, bem pertinho. E esses caras começaram há muitos anos no rádio, inspiraram muita gente e continuam no ar até hoje. Até hoje tem programa do Eli Correia. Parece loucura supor que alguém fale sozinho com rádio, né? Mas a forma com que o Mundo da Lua mostra isso é muito especial. E é o que acontecia muitas vezes. Criava-se essa proximidade com os locutores, essa fidelidade de estar ali sempre no mesmo horário, ligar, pedir música, mandar cartinha. E por incrível que pareça, outro dia um primo nosso, o Fernandinho, que deve estar escutando a gente, um beijo, Fê, ele mandou pra gente uma mensagem dizendo que ele escuta o podcast e que às vezes, sem querer, quando a gente pergunta alguma coisa, ele responde no automático, comenta junto com a gente, como se a gente estivesse do lado dele. Beijo, meu irmão, tamo junto. Deixa aí, pessoal, nos comentários se você falar sozinho com seus podcasters favorito ou se você tem algum parente ou amigo conhecido parecido aí com a Rosa. Somos os Big Bad Boys, todas as minas gostam de nós. Somos os Big Bad Boys. Além de revelar o nosso querido Luciano Amaral, que mais tarde também entrou em outro clássico da TV Cultura, o Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua também apresentou outro ator com carreira consolidada até os dias de hoje. E põe carreira consolidada nisso. Caio Blá fez sua primeira aparição na TV no Mundo da Lua. Ele era integrante do clássico Big Bad Boys, uma banda de 4 garotos no maior estilo boy band, que era febre entre as adolescentes, incluindo a Juliana Silva e Silva, irmã do Lucas, e a sua amiga Daniela, que era a Vanessa Labônia. Fãs de carteirinha dessa banda fictícia. Eu era apaixonada pelos Big Bad Boys. No começo da série, a Juliana só comenta sobre os Big Bad Boys, escuta os discos. Ela tem um pôster na parede também, em homenagem a eles. Mas eu acho que é só no episódio 10, Bye Bye Big Bad Boys, que eles aparecem em carne e osso. Eu ficava eufórica com a Dani e a Ju nesse episódio. Já o Lucas ficava puto da vida com esses big bobões, palavra dele, tá, gente? E não conseguia entender o que as meninas viam nessa banda, com toda razão. Até você, hein, Rosa?
Rosa, dá pra você dizer pro meu irmão que o problema dele é porque ele tá com inveja porque a minha amiga me convidou pra ir ao show dos Big Bad Boys? Rosa, dá pra você falar pra minha irmã que eu preferia ir à escola aos sábados do que ver o show desses bobocas? Rolava uma coisa de ciúmes ali, porque talvez o Lucas quisesse a atenção das meninas pra ele, né? Pra brincar, enfim. Mas elas só falavam nos Big Bad Boys. Normal, todo mundo quando é criança que tem um amiguinho que é mais velho, enquanto você tá no primário da vida, ele já tá em outra fase, outra vibe, e aí acaba rolando essas desilusões. A Ju e a Dani idolatravam tanto essa banda que o Lucas se vinga nos seus sonhos, Renata. E faz com que os Big Bad Boys não deem atenção pra elas. Mais tarde, na realidade, quando elas voltam do show, elas voltam super decepcionadas, porque eles não eram nada daquilo que elas imaginavam. E aí, como foi o show? O show foi maravilhoso. Ótimo. Dani, pra que mentir? Foi uma bela droga, isso sim. O quê? Eles são feios. Muito menores do que na televisão. Mas crianças, eles Suam o tempo todo. E erraram todos os passos da coreografia. Eles não cantam, foi tudo dublado. E a gente sentou atrás de uma coluna. Ai, o nosso pescoço tá até doendo. Faltava essa agora. A gente até ficar com torcicolo. E depois, no final, eles saíram correndo e nem deram autógrafo pra ninguém. E eles não prestaram a menor atenção na gente. Mas o Lucas também era fã de uma cantora muito famosa na ficção e que, na verdade, foi inspirada na Madonna. Olha só que demais. E com certeza inspirou a Lady Gaga também, com seu visual exótico e futurista. Na série, ela se chamava Mona Lisa e era interpretada pela Marisa Hort, rainha, que cantava a música tema da Mona Lisa, Mundo da Lua, mas que foi substituída por outra atriz, a P.T. Marchetti, no episódio 16, Hello, Mona Lisa. Música, por favor! Bem no meio do lago escuro da lua, escondido em alguma cratera, o fogo sagrado... Esse episódio é tão icônico e tão legal que tem até a participação do nosso saudoso Kid Vinil, fazendo uma espécie de VJ da MTV e apresentando os clipes da Mona Lisa. É isso aí, vocês acabaram de ver aí o segundo lugar, mas agora o grande momento, o primeiro lugar em todas as paradas de sucesso. Diga que é a Mona Lisa! Diga! Lucas! Eu garanto que você já adivinhou. É ela, a fantástica, a maravilhosa. Ah, cara! Deixa de papo! Diga logo que é a Mona Lisa! Para ter a chance de passar um dia com a sua ídola, Mona Lisa, o Lucas tenta participar de uma promoção em que ele tinha que juntar 20 embalagens, né? A cara dos anos 90 isso. Tinha que juntar 20 embalagens do famoso chocolate Croque Latte, mas ele acabou não conseguindo. Frustrado, ele faz o quê? Aquilo que ele faz de melhor, que é viajar através do gravador numa aventura até a Lua à procura da Mona Lisa. Quando eles chegam à Lua, eles se deparam com São Jorge em pessoa, vestindo uma armadura e montando em seu cavalo. Essa, na verdade, é a segunda aparição do São Jorge na série. A primeira é contra o seu dragão de estimação, o Drauzio, no incrível episódio 12, Viagem à Lua. Vale lembrar que quem faz o São Jorge é o maravilhoso Edson Celulari, né? Meu Deus, Lucas, um soldado! A Lua está em guerra! Vamos fugir? Ô, Julie! Parece que você não sabe nada sobre a Lua mesmo. Aquele ali é o São Jorge. Oi, São Jorge! Lucas, que bom ver você. Vocês já se conheciam? Depois eu conto. E aí? Como está? Vamos indo, a mesma vidinha de sempre. Limpo minhas armas, jogo cratera, acalmo o dragão. Ai, meu Deus, um dragão, Júlio. Ele é mansinho. O nome dele é Drauzio. Não se inquiete, gentil donzela.
Como todo bom clássico dos anos 90, Mundo da Lua também trouxe a sua contribuição para os nossos pequenos traumas de infância, não é mesmo? Que, de certa forma, acabavam nos ensinando sobre os perigos da vida. O episódio 15, Medo do Escuro, é lembrado até hoje como um dos momentos mais assustadores do entretenimento audiovisual na década de 90. Sem exagero. A história já começa a ficar interessante quando os pais do Lucas saem de casa e deixam as crianças sozinhas com os primos, supervisionados pelo avô, mas sozinhas de certa forma, né? Porque criança com avô e avó, a gente que o diga, né, Lucas? Até aí tudo bem. A gente já cansou de dormir na casa de amigos de infância e o que não faltava era imaginação para contar histórias de terror e casos bizarros. Não faltavam lendas assustadoras. Acontece que uma hora eles se cansam, né, de jogar e decidem montar uma peça de teatro. As meninas sugerem uma peça romântica com fadas e princesas. Mas como toda criança de mente criativa, o Lucas já começa a viajar na imaginação e sugere que eles criem uma história de terror. A gente podia fazer uma história de terror! Isso! A gente podia fazer uma história de vampiro. Numa noite de lua cheia, à meia-noite, o Conde Drácula sai de seu caixão e é transformado num morcego. Voa sobre a cidade para avistar sua próxima vítima. Você! Eles então chegam a um consenso. Já que a história não podia ser nem tão assustadora e nem tão romântica, o melhor que eles tinham para fazer seria Chapeuzinho Vermelho, porque daí eles podiam brincar com o fato de ter um lobo, que era meio um lobisomem, e ao mesmo tempo uma garotinha romântica. A coisa começa a ficar muito tensa quando o garotinho João sai do quarto para pegar um copo de água e de repente as luzes se apagam. Assustadas, as crianças se trancam no quarto, deixando aquele pobre garoto do lado de fora. Muita maldade, né? O menininho fica apavorado. Enquanto tá todo mundo desesperado, o Lucas é aquele metido a corajoso, que coloca ainda mais terror na galera, e com o gravador em mãos, o pesadelo real começa. No ar, um cheiro estranho. Alguém bate com força na porta. Abram esta porta, crianças! Não adianta vocês se esconderem! Chegou a hora! Eu sou o Lobo Branco, como um pica-pau! Se vocês não abrirem, vou picar esta porta até derrubar! O pior acontece. O lobo mau, comedor de criancinha, ele devora uma por uma das crianças, em cenas totalmente aterrorizantes e sinistras. Fora todo o suspense que é criado quando as crianças tentam se esconder. Olha, a gente tá quase um programa do Eli Correia aqui, encenação ao vivo pra vocês, hein? Gente, esse episódio é assim, tem coisas que a gente sente medo na infância, que a gente releva, passa e esquece. Mas esse episódio eu me lembro que eu assisti muitas vezes. E não importava quantas vezes eu assistisse, eu sempre tinha muito, muito medo daquele lobisomem. Aquilo era horrível. E era uma cena tão bem feita, um lobisomem que, cara, beirava a perfeição de tão real que era. Eu lembro que era um dos meus episódios favoritos e quando eu sabia que ia passar esse episódio, eu pegava o cobertor, precisava daquele cobertor, era meu esconderijo, era meu lugar seguro. Mas era tudo de bom assistir esse episódio. Eu amava e era excelente, assim, os efeitos especiais, aquele lobo era surreal, assim. Com certeza. Até hoje, assim, eu assisti de novo pra escrever aqui o episódio e é uma coisa apavorante. Se você colocar a Annalise e a Livinha pra assistirem, elas vão se chocar. Jamais colocarei. Pelo menos esse episódio. E assim, o Silvio Galvão, responsável pelos efeitos especiais do Castelo Rá-Tim-Bum e também pelo Mundo da Lua, ele que criou aquela fantasia inspirado
no Tim Burton. Só podia ser, né? E com certeza. E ele mesmo, Renata, que interpretou o lobo. Ele é criador e foi o ator daquele monstro horrível. A fantasia tinha uma mecânica e ela era manipulada por um controle remoto para dar o efeito do focinho mexendo, dos olhos, dos dentes. Isso até machucava. Quando terminou a gravação, o Silvio conta que tinha o nariz todo machucado por causa do esforço de manipular essa fantasia tão perfeita. O final desse episódio é muito legal. Eles trocam todos os papéis e a Juliana acaba como a loba mal e o Lucas como o menino do Chapeuzinho Vermelho. E por falar em efeitos especiais, o Maurívio Valim, diretor de arte do Mundo da Lua, foi responsável por criar aquela estética esbranquiçada toda vez que os sonhos do Lucas começavam, o famoso filtro de imagem. Eles precisavam de alguma coisa que diferenciasse a realidade da família Silva e Silva com o enredo imaginado pelo Lucas. O Maurício estava brincando com aqueles plásticos protetores de caixinha de cigarro, e ele colocou um desses plásticos na lente da câmera e pronto. Dessa forma, eles conseguiram o efeito necessário para as cenas fantasiosas. Na história do lobisomem, o Lucas consegue destruir o bicho com a ajuda de outro amigo inseparável e que também acaba fazendo parte desse mundo imaginário. Como não lembrar de Blisto? O Blisto era o jogo favorito do Lucas na série e que foi inspirado no clássico herói da Nintendo, Super Mario Bros 3. Ele era o próprio Mario, só que verdinho, né? Infelizmente o Blisto só existiu na ficção e a gente nunca vai poder jogar. Que pena. Mas o personagem saiu das telas do game e veio para o mundo da Lua para interagir com o Lucas no episódio 11. Muito prazer, Blisto. Blisto? Você saiu dali? Não acredito. Veja. Está aqui. Mas como? Este é o truque mais avançado do jogo. Toda vez que alguém zera o meu jogo, eu venho cumprimentar pessoalmente e trazer um prêmio. Pra galera que adora teorias da conspiração, nós temos aqui algumas previsões históricas feitas pelo Mundo da Lua. Essa aqui nem eu sabia. A primeira delas foi a crise hídrica que aconteceu em São Paulo em 2014, muitos anos depois da série ir ao ar. Em 3 episódios, o Lucas sonha com a falta de água na cidade. Outra previsão foi a conquista brasileira do tetracampeonato mundial de futebol. Isso no episódio 49. Brasil tetracampeão. O título veio 2 anos depois, em 1994, ano exato previsto na série. Esse episódio também traz aí 2 participações muito especiais. A do ex-goleiro e treinador hoje, Leão, e do grande craque Rivelino. Em um dos episódios chamado O As do Volante, a série também fala sobre um acidente automobilístico. A triste coincidência é que 2 anos depois, no dia 1º de maio de 1994, o Brasil perdia um dos seus grandes heróis da Fórmula 1, o Ayrton Senna. A cena do acidente é, na realidade, o acidente do Gerhard Berger, no GP de San Marino em 1989, a mesma curva que anos depois matou o Senna. Vamos esperar que alguma câmera no circuito mostre o que está acontecendo. Um acidente? Sim, e foi com o líder a menos de uma volta do final da prova. Fukumoto bateu violentamente e seu carro está em chamas. O piloto japonês tenta sair do carro. Sérgio Bandeira vai ultrapassá-lo. Ele só tem que tomar cuidado com os estilhaços do acidente. Uma curiosidade é que nesse episódio o campeonato era chamado de Fórmula X e foi gravado no Autódromo de Interlagos. Eles chamavam o piloto principal de Sérgio Bandeiras, mas era uma clara referência a Ayrton Senna. Esse também era um episódio muito especial com o Gianfrancesco Guarnieri. É ele que constrói os carrinhos para o Lucas e para o primo dele, o Conrado, brincarem. Depois, na imaginação do Lucas, os dois se tornam rivais na corrida de Fórmula Y e o seu Orlando é um italiano, chefe de equipe do Lucas, que junto com o tio Dudu comandam ali o percurso deles, né? A narração era feita inclusive pela equipe de esportes da TV Cultura na época, pelo Luiz Roberto Volpi e pelo Celso Miranda. O seu Orlando, sem dúvida, era o meu personagem favorito. Além de ser um ator brilhante, o personagem era muito carismático e querido.
Uma pena o Jean ter partido aí em 2006. Ele faleceu aos 71 anos por conta de uma insuficiência renal. Mas o seu legado se estende até hoje, não só com o Mundo da Lua, mas com diversas novelas, filmes e peças de teatro no quadro artístico brasileiro. Que foi, vô? Mas que é isso, menino? Como é que você entra assim, Luquinha? Desculpe, vô. É que eu chamei o senhor e o senhor não ouviu. Não, eu acho que eu é que tenho que te pedir desculpas, porque eu levei susto que eu estava muito longe. Onde? Na casa de minha mãe. Da sua mãe? É claro, né, Lucas? Eu tive mãe. Como é que você acha que eu vim ao mundo? Nascendo de um pé de jaca? As maiores lembranças eram as cenas do menino com o Guarnieri. Porque o Guarnieri era um ator... O Guarnieri era assim, ele era um ator de um interior verdadeiro. Tinha momentos que a gente olhava e dizia assim, tá tudo errado o que ele está fazendo, mas tá tudo certo. O Conrado era um dos primos japoneses do Lucas por parte de pai, o que me faz lembrar de um dos momentos mais marcantes da série, que é quando o Conrado conta pro Lucas que ele tem um avô no Japão e que ele queria muito conhecer, mas não dava porque o Japão ficava muito longe, né, no caso. E aí o Lucas conta pra ele que com gravador eles podem ir pra qualquer lugar, inclusive pro Japão. E é nesse episódio que a gente aprende que o Japão fica do outro lado da Terra. Pelo menos pra mim foi assim. Através de um túnel no quarto do Lucas, eles conseguem chegar na terra do sushi. Muito bom. E aí, lá quando eles chegam em Tóquio, tem uma cena que foi filmada no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. É muito legal. Eles vão em busca do avô do Conrado e recebem ajuda do Blisto para isso acontecer. O avô do Conrado é a cara do Sr. Miyagi do Karate Kid, gente. Ele era interpretado aí pelo ator Ken Kaneko, que fazia o pai do Conrado, o tio Kato. Com o objetivo de entreter e ser educativo ao mesmo tempo, Mundo da Lua trazia muitas referências e personagens conhecidos na história da humanidade. Tem um episódio dedicado à Princesa Isabel, outro sobre Albert Einstein e tem até uma citação do Mágico de Oz. Tem também um episódio que eles falam de Cantando na Chuva. E no episódio 28, Terror Lunático, o título do episódio é baseado na clássica obra de ficção científica A Guerra dos Mundos, do W.G. Wells. O episódio Aeroporto 2001 é uma referência ao filme Aeroporto 80, de 1979, e também deu origem ao livro Aeroporto 2001, escrito pelo Flávio de Souza. E onde será que andam os autores que encenaram essas superproduções da TV Cultura? Alguns desses nomes permanecem em evidência até os dias de hoje. O próprio Luciano Amaral, o Lucas, seguiu carreira como apresentador, ficou um tempão aí apresentando programas sobre games e atualmente ele trabalha nos canais ESPN e Sport Center. O Antônio Fagundes é um outro exemplo e pode ser considerado aí quase um patrimônio nacional, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Mas, se por um lado alguns atores se mantiveram na profissão, outros mudaram completamente de ramo. É o caso da Ana Delira, que vivia empregada rosa. Recentemente, o Luciano Amaral lançou uma campanha nos seus stories do Instagram, procurando notícias sobre a Ana, que andava sumida não apenas na televisão, mas também entre o elenco, entre a produção do programa. Por sorte, uma das filhas da Ana acompanhou o apelo e enviou uma mensagem ao Luciano Amaral, dando notícias aí sobre a atriz. Ela contou que a mãe, a Ana Delira, atualmente mora na Suíça e seguiu carreira como professora. Ufa, só de saber que ela tá bem, segura, eu já fico feliz. Outra atriz que interrompeu os seus trabalhos na TV para seguir outra profissão foi a Maiana Blum, a irmã mais velha do Lucas, Juliana Silva e Silva. Apesar de ter feito teatro depois da série e algumas aparições na TV e no cinema, a Mari se tornou enfermeira. Bom, e como a gente já comentou, o Mundo da Lua fez tanto sucesso que acabou ganhando um spin-off em 1993, escrito pelo Flávio de Souza e também dirigido por ele, Cal Hamburger, nosso mestre e mentor por trás do Castelo Rá-Tim-Bum. Vale lembrar que nem só de Castelo Rá-Tim-Bum se vive o autor da melhor temporada de Malhação de todos os tempos, tá?
O Cal, que tem no currículo várias produções nacionais reconhecidas, como Cidade dos Homens, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias e Xingu. E até Disney Cruise teve a direção desse cara. Lucas e Juquinha em Perigo, Perigo, Perigo teve apenas 5 episódios curtos, cuja principal mensagem era alertar as crianças sobre os perigos cotidianos. O Lucas recebe em casa o seu primo Juquinha, uma criança um tanto como inconsequente, que decide brincar com coisas perigosas, como remédios, tomadas elétricas e fogo. Na série, o Lucas alerta o menininho e os espectadores sobre a prevenção de acidentes domésticos. Graças a essa iniciativa inovadora, o programa recebeu vários prêmios como o melhor programa educativo, inclusive internacionalmente no Festival de Nova York e no Japan Prize. A produção também venceu o Festival Venezuelano de Cinema Infantil, na categoria de melhor fotografia, além de premiações nacionais. Lucas e Juquinha em Perigo, Perigo, Perigo. Então eu sou o domador de leões e você é uma malabarista. Não, eu quero ser atirador de facas. Tá bom. Então eu sou o domador de leões e você é um atirador de facas? O Mundo da Lua foi mais um clássico delicioso realizado nos estúdios da TV Cultura. Se balançar essa árvore de programas da TV Cultura na década de 90, só cai coisa muito, muito boa. Ao longo dos anos, nem a TV gratuita brasileira e nem a própria TV Cultura investiram mais em obras tão ricas e educativas para as crianças. Pelo contrário, algumas dessas produções foram extinguidas da televisão aberta. Isso acontece muito por conta da proibição de publicidade com as crianças. Os anunciantes não se interessam e, consequentemente, a verba para esse tipo de produção é menor. O próprio Flávio de Souza é um dos críticos sobre esse pouco espaço para a programação infantil. E ele fala em entrevista ao UOL que, além do desinteresse, tudo que é feito para o público infantil atualmente é considerado inferior. E isso também vale para as peças de teatro, filmes e livros. Ao contrário do que a gente tinha ali nos anos 90, e não é à toa, é só analisar o tanto que se investia nessas produções como O Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, a quantidade de atores e profissionais excelentes envolvidos, assim, era surreal. O maior problema é a falta de investimento, principalmente na TV Cultura, que deveria ser mantida com recursos públicos, né? Nas palavras do Flávio, na Europa e nos Estados Unidos, as redes educativas são financiadas pelo público e pelas instituições. Já que no Brasil gasta-se muito dinheiro com transmissão de futebol, por exemplo, e muito pouco com as programações educativas. Você não tá reclamando, né, do investimento em futebol? Não, gente, não que isso seja um problema, né? Mas vamos investir um pouquinho mais aí em programas educativos, TV Globinho. Pois é só um fato, a gente aqui só apresenta fatos. O episódio 52 encerra a série com um clima de muita saudade, de muito apego, porque é assim que a gente fica com essa série extraordinária. Apegados. O episódio se chama Alô, Alô, Tchau, Tchau, e ficará para sempre marcado dos nossos corações. Chegamos ao fim de mais um episódio, espero que vocês tenham se divertido. Manda pra gente qual era o seu episódio favorito, quais lembranças você tem dessa época. A gente esqueceu de falar alguma coisa, o que você gostaria que a gente falasse aqui. Enfim, tudo que vocês quiserem, manda pra gente. Obrigado pelas mensagens carinhosas, por seguir e acompanhar esse podcast. Não esqueçam de compartilhar e apoiar o nosso projeto, para que a gente continue aqui produzindo esse conteúdo para vocês. Obrigado. Um beijo, até a próxima. Esse podcast foi escrito e apresentado por mim, Renata Pardim, e pelo Lucas Araújo, com edição e produção musical TGS Studios e Tauan Guedes.